Gente, hoje a gente vai estar falando sobre uma temática muito legal, dando continuidade aqui ao nosso primeiro simpósio de harmonização facial e de bioestimuladores de colágeno, tá? Então, eu quero falar sobre como na minha trajetória profissional eu desenvolvi métodos específicos, métodos para trazer um rejuvenescimento facial mais especializado para o meu paciente. Tá? Então, vamos esperar aí o pessoal entrar. Eu quero pedir que se você quer trazer aí colegas de profissão, trazer mais conteúdo para os seus colegas, envie aqui essa live no aviãozinho, mande aí para os seus colegas, para que outras pessoas possam compartilhar desse conhecimento e participar dessa live também, tá certo? Então, gente, eu queria começar só esperando aqui algumas pessoas entrarem. Tem algum aluno meu aí da Uninasal que estava em aula de bromatologia agora, que está aqui. Eu disse que vocês, se estivessem aqui, mandassem um oi para mim, só para saber se vocês estão aqui. A gente estava em aula de bromatologia agora e alguns migraram aqui para a nossa live, tá? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os métodos de rejuvenescimento e como esses métodos eles podem trazer resultados muito bons. Eu vou aproveitar que aqui na live nós temos o Marcel e o Edu, que são ex-alunos meus, mas também são colegas aí de profissão da área da harmonização. São aí profissionais incríveis na área. Queria já convidar eles aí para falar um pouquinho sobre a experiência deles na prática do rejuvenescimento facial. Fala aí para mim, Edu, Marcel, que já estão aí se conversando. Eu quero que vou botar vocês para trabalharem e me ajudarem. Emily acabou de entrar, vou botar todo mundo para trabalhar, porque eu não vou trabalhar sozinha. Mas eu quero que vocês falem aí quais são os métodos que hoje vocês utilizam para o rejuvenescimento facial de vocês. Falem aí para mim. Emily, Marcel, o Marcel já botou uma carinha aí. Fala aí, Marcel, pra gente. Escreve aí um textinho. Carol, que fez o curso aí de harmonização facial, nosso último curso. Quero vocês falando, viu? Quero vocês participando. Falem aí pra mim, quais são os métodos que vocês classificam como métodos de rejuvenescimento facial eficazes? Emily falou aí de bioestimuladores. Beleza, os bioestimuladores, eles são sim utilizados como métodos indutores de colágeno. Beleza, ótimo. Mas a gente vai falar de forma mais específica sobre alguns métodos específico e como vocês podem trabalhar com o passo a passo ideal para trazer uma melhor bioestimulação do colágeno. O Marcel respondeu aí, eu chamei ele, botei ele para trabalhar. Ele falou assim, a bioestimulação do colágeno com hidroxiapatita. Ótimo. Carol colocou aqui uma técnica que eu gosto bastante, uma técnica que para mim é uma técnica fantástica dentro da harmonização facial, o PRF, tá? Fibrina rica em plaquetas. Também vou falar um pouquinho sobre essa técnica. Marcel falou aí que está simplesmente apaixonado pela técnica de bioestimulação com hidroxiapatita de cálcio. Ótimo, eu também sou apaixonada pela bioestimulação. Emily falou aí, técnicas com fios de PDO. Beleza. Vamos fazer o seguinte. O intuito dessa live de hoje não é falar sobre técnicas jogadas, mas falar sobre métodos passo a passo que vocês podem desenvolver na prática de vocês em relação ao rejuvenescimento cutâneo do paciente de vocês. Geisiane, isso é importante por quê? Porque se você não sabe realizar métodos de passo a passo de rejuvenescimento nos tempos corretos, nas fases corretas, você pode talvez perder um pouco do seu produto, tá? Você pode diminuir o resultado do seu paciente. E muitas vezes você pode trabalhar com resultados muito mais maximizados, com resultados muito mais potenciais, se você consegue trabalhar com métodos de gerenciamento de envelhecimento dos pacientes. E aí eu vou contar para vocês um pouco da minha história com esse processo de rejuvenescimento, da minha história dentro da harmonização facial e por que eu desenvolvi um método passo a passo e comecei a falar sobre isso de forma muito severa e muito brusca nos últimos anos. Por quê? Eu comecei a perceber que muitos pacientes que vinham para o consultório buscar técnicas de harmonização facial, buscar técnicas de rejuvenescimento cutâneo, eles procuravam resultados não pontuais. Não eram resultados que eles tinham em um dia ou outro dia. Eles queriam resultados
contínuos. Eles queriam resultados que durassem 1 ano, resultados que durassem 2 anos. E aí eu vou falar sobre algumas técnicas convencionais que a gente não consegue fazer resultados muito duradouros com elas. Vou falar exemplo da toxina botulínica. Eu sempre falo muito que não é que eu não gosto de utilizar a toxina botulínica, eu gosto sim de utilizar a toxina. Eu acho que é uma técnica e um biomaterial que nós utilizamos bastante na nossa prática, que influenciam muito na nossa captação de pacientes no consultório. Ponto. Mas eu ainda digo que a toxina botulínica, se utilizada de forma incorreta, ela não vai gerar resultados satisfatórios a longo prazo. E aí por que não gera? Porque a toxina botulínica de forma direta não faz produção de colágeno. Então eu quero que vocês entendam que o paciente de vocês, quais são as necessidades que o paciente de vocês tem quando chegam no consultório? Quem aí já atende, quem aqui está na live, já trabalha na área da harmonização facial e diz assim, ó, gente, o meu paciente, ele chega no consultório porque ele quer tal resultado, ele quer rejuvenescimento, ou ele quer um resultado de maquiagem, ele quer diminuir o aspecto daquela ruga e, enfim, ele só quer isso, ele não quer um aspecto potencial, ele não quer um aspecto de rejuvenescimento que aumenta com o passar do tempo. Falem aí o que é que vocês acham em relação a isso na prática de vocês. E eu vou falar da minha prática enquanto vocês começam aí a falar de como acontece essa prática de vocês. Na minha prática, eu comecei a perceber que esses pacientes, eles vinham para o consultório, mas eles não queriam realizar procedimentos que eles tinham um resultado de 6 meses. E quando isso acontecia, eles não se sentiam satisfeitos com os resultados. E aí a gente começou a pesquisar e a entender há alguns anos atrás como a utilização de alguns produtos que estimulam o colágeno poderiam trazer resultados gradativos. Então, esses métodos passo a passo e o meu método passo a passo surgiu a partir da minha necessidade de trazer resultados progressivos, de longevidade, tá? Então, de qualidade de vida da pele do paciente, de melhorias na pele do paciente, não por um momento daquele tratamento. Por quê? Quando a gente fala de estética, a gente também fala que na nossa prática nós queremos manter o nosso paciente no consultório sempre, tá? A gente não quer um paciente que venha uma vez ao ano. É muito mais preferível que esse paciente ele esteja lá no nosso consultório a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou mensalmente. Mas que esse paciente ele mantenha uma constância. Mas para que o seu paciente mantenha constância, você vai precisar manter constância também na sua técnica. Se você só trabalha com ácido hialurônico e toxina botulínica, você não vai conseguir manter constância com o seu paciente no gerenciamento do envelhecimento dele. E é aí que a gente começa a pensar que produtos que trabalham com esse processo de rejuvenescimento podem sim trazer melhorias progressivas para a pele do paciente. A gente já estudou aqui, a gente já falou em outras lives, que dentro desse processo de envelhecimento, eu vou ter o quê? A formação e o aprofundamento de algumas rugas, eu vou ter algumas quedas faciais ligadas à diminuição de estruturas de coxins gordurosos que estão sustentando a minha pele, e eu tenho também uma reabsorção óssea dentro desse processo de envelhecimento. Falamos também aqui já sobre os biomateriais que nós utilizamos na nossa prática. Ó, a Mina, minha aluna da Uninasal, disse, estou aqui, professora, ótimo, estava lá assistindo a aula de bromatologia, mas disse, eu me interesso pela área da estética. E estamos aqui, migrando dentro da biomedicina nas várias áreas. Obrigada, Mina, pela sua participação aqui, viu? Então, ó, eu tenho, dentro desse processo, a perda de estruturas de coxins gordurosos, a reabsorção óssea. Então, com o processo de envelhecimento, o que é que acontece? O que a gente chama de 7 quedas faciais. Cai um pouco da região de sobrancelha, região de pálpebra, região das olheiras, elas começam a ficar um pouco mais flácidas e caídas. Região de bigode chinês um pouco mais profunda. Região de jaw, que é essa área aqui, que está bem próxima à região de mandíbula e mento, também começam a cair. E aí, quando a gente pensa em toxina botulínica e preenchimento, que são os principais produtos hoje utilizados na harmonização facial, a gente entende que toxina botulínica, qual é a sua ação? Paralisar a ação da musculatura. Ela vai trabalhar na ação das rugas dinâmicas da face. Então, eu estou fazendo aqui minha movimentação, ó, cara de brava, eu tenho a formação aqui de uma ruga, eu tenho
o levantamento das sobrancelhas e a formação, eu não vou fazer isso porque eu tô com toxina. A professora Aline, minha amiga lá da Uninasal, falou assim, ai meu Deus, eu tô com tudo isso. Pronto, Aline, vamos marcar aí uma sessão de rejuvenescimento cutâneo, viu? Pra gente tratar tudo isso, pra deixar você mais bonita ainda. Mas, gente, na prática, o que é que acontece? Esses produtos, como a toxina, por exemplo, ela vai tratar pontualmente aquelas áreas. Mas existem testes que nós podemos fazer, como principalmente testes nessa região aqui. Quem aqui, que está aqui na live, é profissional da saúde ou é paciente, já fez a aplicação aqui de algum tipo de maquiagem, a maquiagem craquelou na região das olheiras. Isso é um acometimento muito comum que participa do processo inicial de envelhecimento, que é o craquelamento, o aumento das rugas da região periorbicular. E aí, nessa área, geralmente todo mundo utiliza toxina botulínica para o tratamento. Mas se eu tenho uma exacerbada atuação do processo de envelhecimento nessa área, eu não vou conseguir resultado satisfatório com toxina. E aí começam os questionamentos dos pacientes em relação aos resultados progressivos, aos resultados potenciais. E aí acaba que o paciente em si, ele diz assim, eu quero um resultado que talvez eu pague um pouco mais, mas um resultado que dure mais progressivamente. Então não adianta eu trabalhar com toxina botulínica se eu não gerencio o envelhecimento desse paciente. E aí, por ver essa necessidade e por só trabalhar com ácido hialurônico, até alguns anos atrás eu só trabalhava com ácido hialurônico e muitos aqui com certeza só trabalhavam com esse biomaterial, a gente começou a observar que o ácido hialurônico, ao passar do tempo, gerava um rejuvenescimento na pele do paciente, gerava um envelhecimento, um gerenciamento de envelhecimento curto. Porque a molécula de ácido hialurônico, ela possui a função de trazer mais hidratação para a pele, fazer volumização, mas ela diretamente não é um bioestimulador de colágeno, ela é um preenchedor. E aí vem o problema, quando eu só trabalho com ácido hialurônico, eu vou ter aí um problema de falta de gerenciamento de envelhecimento por não bioestimular o colágeno diretamente. E por perceber isso, eu criei um método passo a passo, um método no meu consultório, onde eu comecei a utilizar substâncias que pudessem bioestimular o colágeno para trazer resultados potenciais para os meus pacientes. E aí eu comecei a testar esse método passo a passo nos meus pacientes, inclusive eu falo desses métodos passos a passos lá nos meus cursos, principalmente porque esses métodos eles são essenciais para trazer o seu paciente no seu consultório sempre. Então é aquela história. Quando eu falo para o paciente, vou dar aí duas possibilidades para vocês. A primeira possibilidade para o meu paciente, um caso clínico de um paciente de 60 anos, sexo feminino, que já possui um envelhecimento cutâneo mais exacerbado, queda facial, absorção óssea, perda de coxim gorduroso, e aí eu falo para esse paciente que vem harmonizar comigo. Você pode trabalhar com vários tipos de biomateriais. O primeiro biomaterial que você pode trabalhar, que eu posso trabalhar com você, é a toxina botulínica e o ácido hialurônico. Você vai gastar X reais nesse tratamento e o seu resultado vai ser de 50%, no sentido do gerenciamento do seu envelhecimento. E aí eu venho para um outro contraponto, que é esse que eu trabalho. Então eu não trabalho na minha prática com inúmeras seringas de ácido hialurônico no mesmo paciente. Primeiro porque eu não sou adepta do trabalho com excessos de produtos em um paciente, no sentido de realizar uma boa aplicação e impedir que essa aplicação gere uma intercorrência. Então a gente já sabe, já existem vários artigos científicos que falam sobre isso e na prática a gente observa esses tipos de intercorrências com aplicações de mais de 6 seringas de ácido hialurônico em uma mesma sessão. E essa é uma indicação do Maurício de Maio na sua técnica de MD Coats, é uma indicação de alguns tipos de autores também na área da harmonização, que eu preciso trabalhar com o mínimo de produto possível, mas com um produto potencial. E foi por isso, pensando nessa forma potencial de diminuir a minha quantidade de seringa de ácido hialurônico, mas trabalhar com uma quantidade boa de produto bioestimulador, que eu criei esse método passo a passo, esse método de rejuvenescimento, o método que eu chamei de Anti-Aging GX, para trazer um melhor entendimento para o meu paciente em relação ao gerenciamento do envelhecimento que ele possuía.
E aí, como eu pensei nesse método? Eu pensei em trazer técnicas de bioestimulação previamente à minha harmonização facial. Geisiane, mas isso não aumenta o valor do procedimento no final? Então o paciente não vai pagar mais? Porque antes ele pagaria só um tratamento com toxina, um tratamento com preenchedor, e agora ele está trabalhando com um bioestimulador, com um preenchedor e com uma toxina, por exemplo, um fio de sustentação. Mas aí, deixa eu falar para vocês o tratamento disso tudo a longo prazo. A curto prazo, trabalhar com preenchedor e com toxina pode até ser um pouco mais barato, beleza? Mas imaginem que eu preciso fazer a reposição daqueles produtos sem possuir a eficácia de produção efetiva de colágeno tipo 1 e 3, e aí eu penso, talvez isso não seja tão satisfatório daqui a 2 anos. Então, quando o paciente ele consegue entender que a prática dos bioestimuladores previamente à sua harmonização facial pode diminuir a quantidade de seringas que você vai utilizar de ácido hialurônico, diminui a quantidade de toxina botulínica que você está aplicando e melhora o resultado, você começa a entender que talvez criar métodos que você crie uma sustentação tecidual, uma produção de colágeno efetiva nesse paciente, isso vai ser muito mais eficaz. E aí eu vou contar para vocês como eu faço isso no consultório. Então, chega um paciente para mim, eu não vou dar para ele a primeira opção de fazer a aplicação de ácido hialurônico e toxina botulínica. A minha primeira opção no consultório é bioestimulação do colágeno. O meu trabalho dentro do consultório é a base de anti-envelhecimento, é a base de rejuvenescimento saudável. Então eu não vou entupir o meu paciente de ácido hialurônico, fazendo com que ele fique com a face inchada, porque quem trabalha com ácido hialurônico em excesso sabe que o paciente, com o passar do tempo, desenvolve um processo inchado na pele. O que é que o ácido hialurônico faz? Ele vai fazer um processo de hidratação profunda. Essa hidratação profunda, ela vai gerar um processo de melhora na pele? Sim. A pele fica com um aspecto diferente? Sim, tá? Eu não estou negando isso. O que eu estou falando é que, imaginem eu aplicar 5 ml de ácido hialurônico em uma região facial que está extremamente flácida, onde as células, os fibroblastos, que são as células básicas, que produzem colágeno tipo 1 e 3, que são os colágenos que nos interessam no processo de rejuvenescimento, que produzem elastina, que produzem qualidade das fibras elásticas e colágenas, essas células elas não trabalham mais, porque em um paciente de 60 anos eu já tenho uma baixa produção. Eu digo para o meu paciente que a fábrica de produção de colágeno dele está lá embaixo. E aí eu digo para ele, eu tenho 2 opções. Deixar a sua fábrica dormindo e fazer uma maquiagem no seu rosto, utilizando ácido hialurônico e toxina botulínica, ou utilizar substâncias efetivas, eficazes para fazer com que as suas células produzam produtos de colágeno ao seu favor. Então, eu tenho certeza que você que está escutando isso agora, com certeza escolheria a opção de tratar a sua pele de dentro para fora e não apenas trabalhar com toxina e preenchimento em excesso. O meu objetivo no consultório não é trazer um resultado bonito de antes e depois para o paciente. Não. O meu resultado é trabalhar com rejuvenescimento saudável, trazendo uma característica de rejuvenescimento progressivo. E esse paciente, com certeza, ele será um paciente que vai estar no seu consultório sempre, é um paciente que vai estar com você na sua prática, é um paciente que vai comprar a ideia dos bioestimuladores com você. No meu último curso, eu lembro que eu recebi 2 pacientes que eram indicadas, pacientes modelo indicados de pacientes do meu consultório, e esses pacientes diziam assim: eu vim para a doutora Geisiane fazer a aplicação porque ela trabalha com bioestimulação do colágeno e eu estou percebendo que a minha pele precisa de produção de colágeno. Então, é isso que a gente foca hoje na nossa harmonização facial. Eu não estou falando que a gente não vai mais usar ácido hialurônico nem toxina botulínica. Nós vamos utilizar esses produtos sim, mas nós iremos utilizar esses produtos de forma funcional, de forma a trazer para o paciente uma melhora do seu gerenciamento do envelhecimento. E aí, que substâncias são essas e como eu devo fazer esse passo a passo? Então, eu não realizo hoje no consultório uma harmonização facial sem que, em uma pele envelhecida, eu trabalhe de forma efetiva com substâncias que produzem colágeno. E que substâncias são essas? Os bioestimuladores. Mas existem inúmeros tipos de bioestimuladores. E quando eu trabalho com bioestimuladores, a exemplo da hidroxiapatita de cálcio
E a exemplo do ácido L-polilático, que é o Sculptra, eu estou trabalhando com 2 tipos de bioestimuladores extremamente importantes, não só no processo de produção do colágeno, tipo 1 e 3, não só no processo de reposicionamento dos tecidos, mas no processo de volta da minha face, no processo de ativação das células. Tá? Então eu posso trabalhar com vários tipos de bioestimuladores, eu posso trabalhar com os fios de PDO no processo de estimulação, mas tudo vai depender do valor que você quer cobrar do seu paciente no trajeto desse processo de rejuvenescimento. Então eu sempre faço o seguinte, eu adequo dentro desse meu plano passo a passo a técnica inicial que o paciente pode pagar. E isso é uma coisa muito importante, eu sempre falo muito aqui. Às vezes os profissionais eles acham que na estética nós podemos tudo. Em relação ao preço que a gente cobra do paciente, claro que a área da estética é uma área que a gente investe bastante, nós investimos muito na estética em relação aos cursos, em relação ao nosso consultório, em relação aos produtos que são muito caros, mas você precisa ter 3 tipos de planos de gerenciamento de envelhecimento para o seu paciente, o plano A, o plano B e o plano C. E por que eu digo isso? Porque se você só trabalha com Sculptra no seu consultório, onde uma sessão de Sculptra fica em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, vai ter paciente que nessa primeira consulta ele não volta mais para você, porque você só tem uma opção. E você não pode dar para o seu paciente apenas um plano, você precisa dar para o seu paciente opções diferentes para que ele escolha, diante das condições financeiras dele, o que ele quer trabalhar. Claro que a gente sabe que existem bioestimuladores que possuem um valor mais alto, mas que também possuem um resultado muito mais eficaz. Isso é um fato, mas você precisa falar isso para o seu paciente quando você está dentro da sua consulta, dentro da realização do seu método passo a passo. E aí, nesse método passo a passo de rejuvenescimento, você vai indicar Sculptra, hidroxiapatita de cálcio ou até mesmo técnicas que não são propriamente ditas bioestimuladoras, como por exemplo a técnica do Skin Buster, que não é um bioestimulador direto, mas que gera um processo de estimulação da pele de forma secundária, por fazer a utilização de um ácido hialurônico de baixa reticulosidade para trazer aí um processo de hidratação profunda. Eu posso utilizar o Skin Buster em um paciente que não tem condições financeiras inicialmente de pagar para você um Sculptra. Geisiane, mas você está dizendo que eu posso comparar um ao outro? Não. O Sculptra possui 80% mais capacidade de produção de colágeno. Mas entendam que é muito melhor você fazer isso e trazer um resultado de rejuvenescimento, mesmo que seja pequeno, do que trabalhar apenas com ácido hialurônico sem trazer um processo de rejuvenescimento verdadeiro para essa pele. Uma outra utilização, eu sei que aqui tem muitos profissionais da área da odontologia que trabalham com esse tipo de biomaterial. E aí existem alguns biomateriais autólogos que são produzidos pelo próprio paciente, como a exemplo do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que pouco é utilizado hoje na área da estética. Nós utilizamos hoje em estudos científicos e nas nossas abordagens sobre esses produtos autólogos, a prática do PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, que são produtos biomateriais autólogos, que são ricos em fatores de crescimento próprios do paciente e que ao serem aplicados na pele, eles podem sim trazer resultados muito bons. A galera da odontologia utilizou o PRF por muito tempo para a aplicação em enxertos ósseos e dentro disso se tem trabalhado cada vez mais com a melhora da qualidade desses biomateriais utilizados. Então, um PRF, por exemplo, ele pode gerar uma diferença enorme dentro da sua harmonização quando você consegue trabalhar de forma eficaz e consegue trabalhar com ele antes da sua harmonização facial. Então, eu posso dizer para vocês que na minha prática, quando eu bioestimulo a pele antes de harmonizar, eu consigo diminuir a quantidade de produto de ácido hialurônico utilizado na volumização, eu consigo reposicionar melhor o tecido, eu consigo, através de técnicas de bioestimulação, dar melhora do processo de hipercromia da pele do paciente. Eu comecei a perceber que na prática, quando eu bioestimulava a pele antes de harmonizar, eu conseguia resultados muito bons na qualidade do viço da pele do paciente, na qualidade do tecido desse paciente. E muitas vezes ele me dizia,
Geisiane, eu não quero mais aplicar ácido hialurônico, eu não quero mais fazer toxina, eu quero investir nos bioestimuladores de colágeno. Então a gente começou a perceber que na prática, o paciente ele não quer mais, na harmonização, repetir formatos de rostos que ele vê em outras pessoas. Então até um tempo atrás, a gente percebia que os rostos estavam, e isso ainda acontece muito dentro da harmonização, aplicação de preenchedor. Ácido hialurônico para volumizar, fazer contorno de mandíbula, contorno de mento, projeção de malar. É legal fazer isso? É legal fazer isso. Mas se você consegue fazer isso com um bioestimulador de colágeno, trabalhando a produção de colágeno tipo 1 e 3, você consegue um resultado muito mais potencial, um resultado maximizado e você ganha o seu paciente na sua prática. Então esse é o primeiro ponto. Antes de fazer a sua harmonização facial, você precisa identificar qual o nível de envelhecimento que esse paciente tem. Você precisa identificar qual é, talvez, a disponibilidade financeira desse paciente para realizar uma técnica de bioestimulação. E aí você pode falar para ele, se você bioestimula a sua pele, você não vai ter um resultado de pouco tempo. Eu vou chutar aqui, vou dar aqui duas opções. E eu quero que vocês falem aí, a Carla, a Joyce, Paula, que está aqui na live, todos os meus alunos que estão aqui, que já me ouvem falar disso, que não aguentam mais que eu fale de hidroxiapatita de cálcio de bioestimulador, mas eu quero que vocês falem aí. O colágeno produzido após uma técnica de bioestimulação, ele pode estar modulando a pele por até quanto tempo? Vou esperar vocês falarem aí. Quero ver os chutes de vocês. Os chutes não, porque com certeza tem gente aqui que sabe exatamente essa resposta. Bonita se ninguém falar, vou ficar com raiva de vocês. Mas vocês precisam aí dizer a opinião de vocês. Quanto tempo? Marcel falou aí, até 3 anos. Vou falar de novo, viu, Diego? Emanuela falou 3 anos. Por quanto tempo o colágeno produzido após um processo de bioestimulação, ele pode modular a pele? Emanuela e Marcel falaram aí até 3 anos. A depender do bioestimulador, nós temos vários tipos de bioestimuladores. Tainara falou aí 18 meses. Vamos lá, eu quero que vocês vão falando aí, porque eu vou falar para vocês quais são as etapas aí. Delis falou 2 anos. Então, vamos lá. Quando eu produzo o colágeno tipo 1 e 3 após um processo de bioestimulação, e aí eu posso utilizar até mesmo, gente, técnicas muito baratas, como por exemplo o microagulhamento. Então chegou um paciente no seu consultório, Diego falou aí até 3 anos, mas depende do bioestimulador usado. Ótimo, é isso mesmo. Então, a depender do tipo de produto, eu posso ter um resultado de até 3 anos, mas eu posso ter um resultado menor, tá? E na verdade, isso depende de quanto você faz essa bioestimulação do seu paciente progressivamente. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem trabalhar quando o paciente diz para você, eu não tenho condições de pagar uma técnica de Sculptra, eu não tenho condições de pagar uma hidroxiapatita de cálcio. E aí você vai precisar ser inteligente, pensar cientificamente na prática qual é a técnica que pode gerar esse colágeno e dizer para o seu paciente, tá, então já que você não pode investir nesse momento no seu gerenciamento, não é gastar, você não fala que o seu paciente vai gastar, ele não pode investir no gerenciamento do envelhecimento dele, olha os insights e as palavras-chave que vocês vão utilizar na venda de vocês. A gente vai ter uma live só sobre isso, mas eu já estou dando aí alguns insights para vocês em relação a como vender. E aí você vai falar, então, quanto você está disposto a investir? E aí, se o paciente está disposto a investir R$400, eu só tenho R$400 para investir no meu processo de bioestimulação. Esses R$400 você precisa se virar para dar uma resposta para ele, mesmo que seja pequena, mesmo que seja reduzida, com esses R$400. O que você não pode é deixar o seu paciente sair do consultório sem que ele tenha um resultado satisfatório. E aí eu vou indicar uma técnica muito boa, a técnica de microagulhamento. A técnica de indução percutânea do colágeno através das micropuncturas geradas pelo microagulhamento gera uma biomodelação de colágeno que dura aí em torno de 2 anos na pele. Então você diz para o seu paciente que o colágeno produzido após aquela bioestimulação, ele poderá estar presente na pele dele por um período de até 2 anos. Então se ele divide
24 meses desses 2 anos por R$400, olha aí quanto ele gastou por mês para que ele tivesse um resultado progressivo, que ele não tem com toxina botulínica, porque se ele pega o valor da toxina e divide por 6 meses, pronto, foi embora o efeito da toxina. Então, se você começa a comparar o uso dos diferentes biomateriais, você pode convencer o seu paciente que usar bioestimulador é a melhor opção que ele pode fazer para gerenciar o envelhecimento dele. Então, eu vou aí colocar para o meu paciente a minha opção A, a minha opção B, a minha opção C, para que ele escolha um bioestimulador. Depois que você escolher um bioestimulador, a primeira coisa que você vai fazer na pele dele é bioestimular. Você não vai aplicar toxina botulínica, você não vai aplicar preenchimento em excesso, gastando produto, dinheiro do paciente e fazendo com que ele tenha um resultado pequeno na bioestimulação. Não, você na sua prática vai primeiro fazer um processo de bioestimulação. Fez a bioestimulação, e isso não precisa ser feito a cada 6 meses. Você faz a bioestimulação e após essa bioestimulação você já pode trabalhar com o ácido hialurônico, você já pode trabalhar com a associação de fios para tracionar os tecidos que acabaram caindo com o processo de envelhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui na prática, você pode sim trabalhar com produtos de forma associada. Não estou falando que vocês vão deixar de trabalhar com ácido hialurônico e com a toxina botulínica, tá? Mas eu quero dizer que até mesmo o ácido hialurônico ele pode ser trabalhado em conjunto com a hidroxiapatita de cálcio. E aí está um diferencial seu na sua prática. Você pode utilizar a união de um produto volumizador para trazer um maior contorno, uma maior volumização em determinadas áreas da face do seu paciente. E aí eu estou falando dos produtos de ácido hialurônico de alta reticulação. E eu posso trabalhar com produtos bioestimuladores, tá? Esses produtos bioestimuladores, eles podem juntar aí forças com os preenchedores, fazendo com que eu tenha produção de colágeno tipo 1 e tipo 3, eu tenho um melhoramento da flacidez da pele do paciente, mas eu também volumize. Então, existem técnicas hoje de associação em uma mesma seringa, onde eu consigo fazer diluições de ácido hialurônico juntamente com a hidroxiapatita de cálcio, trabalhando e matando 2 coelhos com a cajadada só. Então, essa aí é uma dica que eu dou para vocês dentro desse processo de rejuvenescimento. A Minda colocou aqui, mas pensando que a toxina desacelera o processo de envelhecimento, o efeito é bem maior que 6 meses. 6 meses os músculos se recuperam, porém eles vão perdendo força, não é? Então, falando sobre a ação da toxina, na verdade, eu não sei vocês, na prática de vocês, mas eu não tenho paciente que tem durabilidade de toxina botulínica por 6 meses. A gente fala que a toxina, na verdade, nos meus termos de consentimento, eu já falo que a toxina, ela vai estar aí presente na pele do paciente por um período de até 5 meses, porque geralmente ninguém dura mais que 5, ou é muito difícil que a gente consiga que um paciente fique mais de 5 meses com durabilidade de toxina. Claro que sim, Mina, eu consigo fazer uma diminuição da contração da musculatura nesse processo, mas essa diminuição de contração da musculatura, ela vai acontecer, não há, como é que eu posso dizer? Ela depende muito do processo de envelhecimento que o paciente está vivendo. Então, eu não posso comparar a utilização de toxina com o bioestimulador, porque os objetivos fisiológicos de cada um desses biomateriais são diferentes. A toxina botulínica vai impedir a contração muscular, mas ela, em quantidades convencionais, não faz estímulo do colágeno de forma direta. Eu faço estímulo do colágeno de forma direta com a aplicação dos bioestimuladores de colágeno. Então, quando eu comparo uma à outra, eu vou ter aí uma melhora muito boa com os bioestimuladores. E aí Marcel falou, principalmente quando a gente usa determinadas marcas. Então a gente sabe que toxina botulínica, ela vai ter aí marcas diferentes, eu vou ter aí graus de forças diferentes e de pesos moleculares diferentes em cada toxina. A ação dessa toxina é diferente. Mas se eu aplico toxina em uma pele extremamente envelhecida, flácida e sem produção de colágeno, eu vou ter um resultado extremamente reduzido que não vai durar nem 4 meses. Então, os bioestimuladores acabam sendo sim a melhor opção, acabam sendo sim uma opção que trazem resultados muito bons. Ó, a Tainara falou aqui 3 meses.
Muitos pacientes têm resultados de apenas 3 meses, 4 meses com toxina. E aí eles ficam tristes, porque eles investem alto em uma técnica, onde eles poderiam substituir essa técnica por algo que realmente traz um resultado satisfatório no processo de rejuvenescimento facial dele. E aí, ó, vamos ver aqui um comentário. Ademir Medeiros, ele falou assim: eu tenho uma paciente sortuda, ela dura 6 meses com o botox dela. Ótimo! Então, existem pacientes que não são hipercinéticos, que são pacientes que não movimentam muito a musculatura, que possuem uma boa resposta com toxina e que duram com a toxina mais que isso. Eu, na minha prática, nunca tive um paciente que durou mais que 6 meses. Claro que essa toxina, ela não vai embora de uma hora para outra, tá? Então, se a gente fosse estudar aqui os métodos de rebrotamento das fendas axonais de novas formações de toxina, a gente sabe que existem pacientes que voltam com 2 meses. Eu falo por mim, a minha aplicação de toxina não dura mais de 4 meses e eu já tentei várias marcas diferentes. E eu sou uma paciente relativamente jovem, eu tenho 29 anos. Então, em mim não dura tanto. Pacientes que fazem prática de atividade física, pacientes que são corredores, eles têm resultado diminuído com toxina, têm resultado diminuído com preenchedor. Então, assim, tudo isso depende muito da tua avaliação, depende muito do paciente. Que bom que tem alguém aqui que tem um paciente que dura mais que 6 meses. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu já tive relatos de pacientes que chegaram no consultório dizendo que aplicaram botox há 1 ano e não sentiram necessidade de reaplicar. Ótimo, mas isso não é uma prática comum, tá? Isso não acontece em todos os pacientes. A maioria dos pacientes, eles têm resultados reduzidos. Então, o que é que eu quero falar? Que é importante, ó, Emily falou aqui que chegou uma paciente no consultório dela dizendo que durou quase 1 ano com toxina. Ótimo, se ela durou quase 1 ano com toxina, perfeito. Mas isso não é algo comum, tá? Então, quando a gente faz isso no consultório, na rotina, a gente percebe que o paciente volta com 6 meses para fazer reaplicação, porque ele não tem um resultado progressivo com a toxina. Pode ser que em um caso ou outro a pessoa tenha uma absorção menor, ela enfim, trabalhe menos a musculatura e se adeque melhor à aplicação, mas na prática a gente não tem uma aplicação de toxina que dura 1 ano. A gente precisa fazer essa reaplicação a cada 6 meses, até por indicação da própria produção do medicamento, do produto, tá? Tainara falou aqui, apesar de ter pacientes que chegam a ter 5 ou 6 meses, porém, eles são minoria. Realmente, eles são bastante minoria. E aí, uma pergunta da doutora Simone Alves. Ela me perguntou sobre o que eu acho da hidroxiapatita de cálcio da Victa. Alguém aqui, a Mirna, também já aplicou o Radiesse, porém sem resultados. Não acredito, Mirna, que você não teve resultados com Radiesse. Porque o Radiesse, se aplicado de forma correta, que é a hidroxiapatita de cálcio, tá? Uma das hidroxiapatitas de cálcio comercializadas. Eu vou falar sobre essas diferenças para que vocês saibam, tá? Então, a hidroxiapatita de cálcio é um bioestimulador de colágeno que pode ser aplicado tanto como um bioestimulador como um produto volumizador secundário, tá? Mas é um produto de alto poder bioestimulador. E eu tenho aí 3 marcas hoje no mercado, na verdade 4, tá? A hidroxiapatita de cálcio Radiesse, que foi o primeiro produto de bioestimulador na área de hidroxiapatita que foi lançado no mercado. Essa hidroxiapatita de cálcio, o Radiesse, ele foi um dos mais utilizados. Os artigos científicos hoje que trabalham com bioestimuladores na área de hidroxiapatita retratam bastante o Radiesse. Tá? Eu gosto de utilizar o Radiesse, porém hoje eu utilizo o Renova Diamond, que é a hidroxiapatita de cálcio, 30% da Renova. Eu gosto bastante de utilizar esse produto. Temos também a hidroxiapatita A30 e a 10%. E aí, com atuações diferentes, a 30 para um tipo de resultado, a 10 para outro tipo, da Victalab, tá? Eu já utilizei o produto da Victalab, achei que ele gerou no paciente muito processo de edema, então coisas que eu não vi com a aplicação da hidroxiapatita, nem do Radiesse e nem da Renova, tá? Mas assim, é uma opção de um custo menor, porque a hidroxiapatita da Victa tem uma hidroxiapatita da marca PHD também,
que também tem um valor de custo menor, que é o hidroxapatita para bioestimulação, que vocês também podem trabalhar na prática de vocês. Mas a hidroxapatita hoje, as duas que eu mais indico para o processo de aplicação, é a hidroxapatita, o Renova Diamond, e o Radiesse, que é a hidroxapatita da Galderma, tá? Vamos subindo aqui. Os meus pacientes duram em média 5 a 6 meses e em mim dura 8 meses tranquilo. Que bom que dura em você. Eu falo assim, por mim, em mim não dura. Nos meus pacientes eu não percebo que há uma durabilidade mais que 6 meses. Inclusive, para mim, esse é um problema na prática, porque principalmente quando a gente faz muitas toxinas em vários pacientes, a gente percebe que, a depender da pele, eu tenho uma durabilidade maior, sim. Mas se eu trabalho com toxina em uma pele extremamente envelhecida e flácida, essa toxina não vai durar muito tempo. Não vai. Porque a ação da toxina é uma ação muscular, não é uma ação tecidual. Então, se eu trabalho na musculatura com uma pele que está muito flácida, com baixa produção de colágeno, essa toxina, ela não vai durar o efeito esperado. Então, é bom que vocês coloquem aqui as experiências de vocês. A doutora Ana falou aqui, Ana Paula, ela falou que os pacientes dela duram. Que bom, tá? Que eles duram. Não sei se todos os seus pacientes têm essa mesma, duram mais que 6 meses. Inclusive, a própria indicação hoje da Allergan, da venda do Botox, da marca Botox, é que você não instrua o seu paciente que essa durabilidade é mais que 6 meses, porque se você fala para o seu paciente que o Botox dele vai durar 6 meses, ele quer que você faça uma reaplicação se esse Botox não durar esse tempo todo. Então é interessante que você coloque no seu termo de consentimento que essa durabilidade pode variar. Ela pode variar entre 4 e 6 meses, ou 5 meses, a depender do que você observa na sua prática. Então eu prefiro não dizer para o paciente que essa prática ela vai até os 6 meses. Porque se eu falo isso na consulta, ele vai exigir isso de mim no resultado final que ele tem. A Daniela colocou assim: os bioestimuladores trazem resultados satisfatórios, independente do grau de envelhecimento de cada paciente, trazem resultados satisfatórios. Porque eu estou trabalhando com uma técnica que melhora o rejuvenescimento do paciente. Então, o grau de melhora vai depender, tá? Então, a depender do grau de envelhecimento, eu vou ter talvez um resultado melhor ou pior. Mas sempre um bioestimulador vai impulsionar a pele a formar mais colágeno tipo 1 e 3, a produzir mais fibras colágenas e elásticas e a produzir e a intensificar a ação dos fibroblastos, que são as células base que estarão produzindo essas células de sustentação. E aí o Ademir colocou aqui: eu já usei a hidroxapatita a 10%, eu acredito que é da Victra, e gostei dela, porém, alguns colegas relatam que elas causam muito edema. Pronto, foi o que eu falei. Tem a IGMed também, a Tainara falou aqui que tem a hidroxapatita da IGMed a 30%, mas em termos de resultado, se eu aprovo ou não. Se tem resultados, tá? Eu não vou dizer para vocês que não se tem resultados, mas eu prefiro os resultados de hidroxapatitas com uma densidade maior, como o Radiesse e o Renova Diamond, mas eu não estou dizendo que não há resultados com a hidroxapatita da Victalab, tá? Mas aí fica a critério, vocês podem utilizar e é importante que vocês façam os testes. É importante que vocês conheçam as diversas marcas de toxina, é importante que vocês conheçam marcas de preenchedores, marcas de hidroxapatita de cálcio, para que vocês criem a própria visão de vocês dentro do que vocês percebem nos seus pacientes. Por quê? A visão de cada profissional diante dos seus pacientes é muito particular. Então vocês devem sim, eu sou adepta da utilização de produtos variados para que vocês possam criar aí uma ideia de vocês em relação à utilização desses determinados produtos, tá? A Cibele colocou aqui que a toxina nela só dura 4 meses, então vocês podem perceber que isso é muito relativo. A Ana colocou, mas tem os segredinhos, um deles é preparar a pele anteriormente. Ótimo, que é isso que a gente tá falando. Se o seu paciente dura 6 meses, é porque talvez você trabalhe com técnicas de rejuvenescimento que conferem a esse paciente uma melhor sustentação da toxina. Aí sim.
Aí sim você pode, talvez, garantir, entre aspas, que esse procedimento dure mais um pouco, porque aí você está trabalhando com segredinhos de bioestimulação. Perfeito, Ana, perfeito. E aí ela colocou, sim, claro, eu não prometo resultados duradouros. Perfeito, perfeito. E é isso aí, gente. Então, para fechar, fazendo aí um resuminho final, a Ana agora fechou para mim com chave de ouro com o que ela tinha falado em relação à durabilidade da toxina dela. Talvez sua toxina dure mais porque você trabalha bem com os bioestimuladores e com o preparo da pele antes. E aí, tanto os bioestimuladores como técnicas de produção de colágeno através do microagulhamento, que não deixa de ser uma técnica bioestimuladora de colágeno, elas podem ser trabalhadas previamente no preparo da pele, no preparo do tecido, para receber toxina botulínica e preenchedores, tá? Ah, que legal! A Juliana Chaves, ela mandou uma mãozinha aqui. A Ju foi minha colega de pós-graduação, né, Ju? Que também trabalha aqui em Pernambuco. Só me confirma, Ju, se você trabalha eu só tô tentando lembrar se é Garanhuns, é na área de Garanhuns, não é isso? Juliana, que tá aí na área da harmonização, arrasando. Um prazer, viu, ter você aqui, Juliana. E é isso, gente. No fim da história, esses métodos de rejuvenescimento, eles devem sim ser feitos de forma prévia, serem feitos antes da realização das técnicas de harmonização para trazer resultados potenciais e com certeza o seu paciente sairá do seu consultório muito mais satisfeito. Ó, lá de Garanhuns mesmo, é isso aí, Gil. Prazer, viu? Lhe ver aqui. E é isso. Mas agora eu quero dizer que tudo isso que a gente está fazendo, todos esses conhecimentos que nós estamos cultivando aqui, eles serão culminados em uma live especial. Uma live que estará acontecendo em uma aula 100% gratuita. Uma aula 100% online que estará acontecendo no dia 3, tá? Dia 3 de setembro nós estaremos juntos em uma aula sobre a desmistificação dos bioestimuladores de colágeno na sua prática. Então eu quero que vocês se inscrevam nessa aula. Como é que vocês fazem aí para se inscrever? Vocês podem ir na minha biografia e na minha biografia do próprio Instagram, vocês terão um link de acesso a essa aula. Nesse link de acesso, você irá se inscrever, cadastrar o seu e-mail. E essa aula, ela será limitada. Então, nós teremos vagas limitadas para quem vai assistir essa aula. Então, não será aberto para todas as pessoas, apenas para quem está participando desses processos aqui de lives e dessas conversas que nós temos tido no simpósio online, que é esse que vocês estão participando de harmonização facial e bioestimuladores. Então, se você ainda não participa desse grupo que estará participando, desse grupo seleto que estará assistindo essa aula exclusiva sobre os bioestimuladores, entrem lá na minha bio, façam a sua inscrição da aula, porque eu estarei esperando vocês no dia 3 de setembro, certo? E também quero dizer que existem conteúdos específicos e informações sobre o meu trabalho específicas que estão sendo divulgados no meu grupo do Telegram. Então, lá no link da bio também tem lá a informação que vai direcionar você ao meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram a gente tem falado bastante sobre técnicas mais específicas. Eu tenho enviado alguns artigos científicos que vão embasar vocês aí no estudo da prática da harmonização e dos bioestimuladores de colágeno. Então, se você ainda não participa e ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, estou aqui pedindo para vocês se inscreverem em tudo, para que vocês participem de todos os meus canais e todos os meus projetos, tá? Então é isso, gente. Vamos finalizar aqui a live de hoje. Eu quero muito agradecer a todos vocês que participaram. Infelizmente, no fim de semana, eu não pude estar, como eu tinha prometido para vocês na sexta-feira, que nós estaríamos juntos no sábado e no domingo, realizando aqui, dando continuidade ao nosso projeto, que é o Simpósio Online, mas eu não pude estar presente, porque infelizmente eu tive a perda de um parente por Covid-19, então eu não tinha condições para estar aqui em lives com vocês. Peço desculpas por não ter estado presente aqui com vocês no sábado e no domingo, mas espero que hoje eu tenha compensado a minha falta com vocês no fim de semana. Mas foi por uma causa, enfim, que eu não podia controlar, que aconteceu infelizmente, né? Então eu não tinha outra opção, mas estou aqui para vocês e quero dizer que nossa equipe em si tem se empenhado bastante
para trazer para vocês conteúdos excelentes. Então, vão lá na bio, olhem lá os conteúdos de lives que estão sendo colocados na bio para vocês, vários conteúdos sobre harmonização facial que estão sendo divulgados para vocês de forma muito carinhosa. E agora eu vou fazer aqui minha foto de print para vocês colocarem aí nos seus stories e comentarem. Já já eu vou colocar lá na bio uma foto sobre a live de hoje e quero que vocês também façam um comentário falando sobre o que vocês aprenderam, quais foram os insights importantes dessa live de hoje. E é isso. Um grande beijo para vocês. Vou fazer aqui a minha foto para vocês printarem. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Quero dizer que na nossa vida a gente sempre tem que pensar além. Pensem sempre além. Nunca desistam dos sonhos de vocês, nunca desistam daquilo que move vocês, independente da opinião das pessoas em relação ao seu trabalho, em relação ao que você faz. Seja forte e corajoso, sempre caminhe para frente e nunca utilize pessoas como degrau para subir na vida. Isso te fará um profissional diferente no mercado de trabalho. Porque a nossa função é transformar vidas, a nossa função é trazer com o nosso conhecimento um melhoramento para a saúde das pessoas e não apenas fazer resultados de antes e depois bonitos. Então a gente está em busca de coisas a mais, a gente está em busca de, enfim, coisas que nós podemos influenciar com o nosso caráter, com a nossa ética profissional no nosso paciente. Então o nosso intuito dentro da harmonização é esse. O nosso intuito é trazer conhecimento, é trazer técnicas especializadas, mas principalmente o meu intuito aqui é trazer para você um conhecimento que talvez possa ser um diferencial na sua trajetória profissional e que possa te fazer sim maximizar seus resultados no consultório. Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje e até a próxima.